Olá, amigos da Simpatia FM, que nos acompanham em nossas redes sociais. Nós estamos recebendo a visita do deputado federal Pedro Kizai. Seja muito bem-vindo à Simpatia. E a nossa pauta, é claro, sobre o Instituto Federal. E nós precisamos conversar seriamente, porque estamos com problema, um impasse que pode ter como consequência nós perdermos este instituto. E para esclarecer qual é a situação, deputado, nos conte então como é que está essa situação do terreno, dessa parceria, das possibilidades para o município de Campos Novos. Uma boa tarde. Boa tarde, Anne, a todos que acompanham esse programa da Simpatia. Primeiro dizer que a mobilização permitiu a sensibilização do governo federal na expansão de 100 institutos no Brasil, 3 em Santa Catarina, e destes 3, 1 em Campos Novos. E eu participei ativamente dessa mobilização, coordenei as audiências públicas e fui um dos que defendi que Campos Novos merecia um campus do Instituto Federal, merecia uma escola técnica federal, pelo seu povo, pela sua juventude, pela perspectiva de futuro, porque eu tenho acompanhado nos últimos 20 anos, onde se implantou a Universidade Federal, transformou a cidade e a região. Pega inclusive curitibanos, pode quem conhecia 10 anos atrás e hoje curitibanos. Agora conquistamos medicina para curitibanos e estive lá anunciando e celebrando esta vitória. Onde tem Instituto Federal, muda a vida dos jovens, mas muda a vida da comunidade e da região. Então, quando nós defendemos que Campos Novos deveria ter um Instituto Federal e deixamos fora 6 cidades em Santa Catarina, e cidades do tamanho de Campos Novos, ou maior ou menor, mas entendemos o clamor aqui da comunidade e construímos junto com o governo federal a opção de Campos Novos. Mas estava sempre claro, em todas as audiências, lá em Mafra, que foi definido, tem uma área da União que vai ser transferido para o Instituto Federal Catarinense. Em Tijucas, a outra cidade que foi definida, tem 82 mil metros no centro da cidade, que é do governo federal, vai ser transferido para o Instituto Federal de Santa Catarina. E aqui, no diálogo e na escuta aqui da comunidade, tinha uma área, porque nós colocamos, inclusive, para o prefeito, que precisávamos de área. E a comunidade regional disse, não, a área vai ter. E encontramos o ideal de uma área, que é dos 98 hectares, que é do governo federal, que é da Embrapa, né, que é ligada ao Ministério da Agricultura, 98 hectares cedido, em cessão real de uso, comodato, para a IPAGRE de Santa Catarina. Os próprios servidores da IPAGRE, aqui da região, com simpatia de que uma parte dessa área pudesse ser destinada para o Instituto Federal. É terra da União, passar para uma outra instituição federal. Eu fiz uma conversa por telefone com o presidente da IPAGRE, depois fui pessoalmente conversar com o presidente da IPAGRE, e nessa segunda conversa, ele colocou um grau de dificuldade que estariam retomando ações, atividades na área da bacia leiteira do leite. E a Embrapa, em reunião que nós tivemos, o diretor Alderi da Embrapa entrou em contato com a presidência da IPAGRE e agora tenho aqui no celular a resposta de que o presidente da IPAGRE disse não, que não tem interesse, que não quer dispor 10 ou 14 ou 15 hectares dos 98 para implantar um Instituto Federal. E olha, para vocês todos que estão nos acompanhando, o governo federal, através do MEC, deu até nesse final do mês de maio para apresentar as áreas. Em tese, o que estava sendo apresentado pelo Instituto Federal é a área da Embrapa, hoje utilizada pela IPAGRE. Mas uma parte está sendo agricultura extensiva. Por que uma parte não pode ser para o Instituto Federal? Então agora nós temos 2 caminhos aqui. O primeiro é falar para a Embrapa solicitar, se precisar judicializa, se precisar pressione o governo do estado de Santa Catarina para devolver pelo menos 14 hectares a 20 hectares e ficando lá com 70 e poucos hectares para implantar o Instituto Federal. Essa terra é da União, é do governo federal, e a Embrapa solicitar de volta uma parte desta área.
ou de forma judicial, ou de forma administrativamente. E outro caminho, é evidente que com essa situação de não definição de área em Campos Novos, outras comunidades podem se mobilizar, como Capinzal se mobilizou, Capinzal tem área para doar para o Instituto Federal, a região sul do estado que ficou fora, como Braço do Norte, Lauro Miller, e outras cidades de Santa Catarina, que são maiores, inclusive Campos Novos, que não foram contempladas com o Instituto Federal. Então, nesse momento, é a comunidade de Campos Novos. Se nós queremos o Instituto para Campos Novos, vamos reagir, vamos mobilizar. Estudantes de Campos Novos da região, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer virtual, presencial, físico, ou uma plataforma, os professores, as entidades, porque eu não gostaria, por toda a luta que fizemos, por não ter área, e o governo está com pressa, já tem os 25 milhões de reais disponível para começar as obras, nós não podemos perder esse Instituto Federal. Por isso, eu estou fazendo esse alerta, porque é um alerta democrático, que participei junto da comunidade de Campos Novos e região para conquistar o Instituto Federal. Agora, vamos atrás, pressionar o governo do Estado para que ele devolva, não ceda, não doe. Nós não queremos doação de ninguém. Nós queremos que ele devolva uma parte da área concedida pelo governo federal para que a União possa transferir para o Instituto Federal e ele começar a construir. Deputado, e em conversa com o prefeito, nós tivemos audiência, nós temos um plano B, como o senhor falou hoje, no dia 31 encerra o prazo, né? E na próxima semana nós temos, até quando você precisa dar essa resposta ou essa conversa com o prefeito? Eu acho que nós temos um pouco de tempo no sentido de que, se criar o plano B aqui, vamos buscar essa resposta do plano B, vou conversar com o prefeito, vou conversar com as lideranças locais, esse é o momento da reação da comunidade, da mobilização da comunidade, porque todos sabem que é uma conquista histórica para cá, para a comunidade, para a cidade e para a região. Segundo, vamos buscar em dois cenários aqui. O primeiro, continuar no plano A. Continuar no plano A e pressionar o governo do Estado para que ele devolva 15 hectares, 14 hectares, pelo menos, para implantar o Instituto Federal aqui em Campos Novos. E o plano B é buscar outra área. Por exemplo, lá em Chapecó, um empresário doou, olha aqui eu vou falar, um empresário doou 1 milhão de metros quadrados para a Universidade Federal, ou seja, 100 hectares. Mas por que ele doou? Porque ele tinha 300 hectares. Nos 300 hectares, ele doou 100 no meio. Os outros 200, se valia R$100 o metro quadrado, quando ele anunciou a universidade, já passou para 150, para 200, em um ano já valia 300. Então, ele doou, mas ganhou. Então, todo mundo ganhou. Então, às vezes, a gente precisa conversar aqui com as lideranças e às vezes, ver um plano B. Conversar para um plano B. Eu estou à disposição, porque eu não quero desistir e não vou desistir até esgotar todo o processo de pressão e negociação para que Campos Novos tenha um Instituto Federal. Seria muita tristeza para mim dizer, vamos ceder para um outro município o Instituto Federal, porque aqui não tem área para implantar quando já está decidido o Instituto, que é o mais difícil, já está decidido os valores para ser investido, já está decidido o instituto que vai coordenar as obras e a construção, agora estamos sem área para construir o Instituto Federal aqui em Campos Novos. Vamos para o plano A. Vamos tentar pressionar a Embrapa para ela pedir de volta de forma administrativa ou de forma judicial. Mas quando se fala em forma judicial, pode demorar, todos nós sabemos. E vamos pensar um plano B, e eu tenho disposição de conversar aqui com as lideranças locais para nós pensar um plano B antes de abrir qualquer possibilidade de retirar o Instituto Federal de Campos Novos. Mas vamos mobilizar toda a comunidade para, primeiro, o plano A, depois o plano B. Sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista para Campos Novos, e como o deputado falou,
mobilização, então, da comunidade, das lideranças políticas, dos nossos vereadores, das lideranças que representam o governo do estado em Campos Novos, o partido do governador Jorginho Melo, para que, então, façam essa mobilização, este pedido, porque, diante deste investimento, sem dúvida nenhuma, ele vai fortalecer não só a questão da educação, como da economia de Campos Novos, como o deputado falou. São vários setores envolvidos aqui e que vão ganhar, sem dúvida, um empreendimento muito importante e histórico para o nosso município, e nós não podemos perder. Então, fica mais uma vez aí o pedido a todos, para os envolvidos e para que a comunidade e as nossas entidades, nossas lideranças políticas se envolvam nessa grande mobilização, para que possamos ter um resultado muito mais rápido e agilizar de fato esse processo, né, deputado? É isso, temos que ter rapidez. Está decidido politicamente Campos Novos, tem recurso para construir os prédios, tem instituto já antenado, já preparado, já tivemos audiência aqui para discutir os cursos técnicos, os primeiros que poderão ser instalados. Agora é definitivamente compor a área onde vai ser construído o instituto. Então, vamos mobilizar e pode continuar contando com esse professor, educador, e que sempre defendi Campos Novos e vou continuar defendendo Campos Novos que tenha o seu instituto. Mas agora vamos juntar a comunidade, vamos unir a todos por um interesse comum. Tem o instituto, porque melhora não só a vida de quem estuda no instituto, melhora a economia, aumenta o PIB, aumenta a produtividade e o desenvolvimento de toda a região. Todos ganham, todos ganham. Então é o ganha-ganha, por isso que eu estou junto nessa luta e vamos fazer essa mobilização rapidamente. E o jornalismo da Simpatia FM vai acompanhar todo esse processo e, mais uma vez, reforçando o pedido, então, aí dessa mobilização para que nós tenhamos esse terreno à disposição. Com informações para a Simpatia FM, reportagem de Eneritus Alves, imagens de Fábio Machado.